Trabalho. O trabalho ele vai ser então a minha definição de trabalho vai ser a aplicação, o resultado da aplicação da minha força que venceu uma resistência e gerou movimento na direção da força aplicada. Potência vai ser a quantidade de trabalho que eu consigo realizar no espaço de tempo e energia, a minha capacidade de realizar trabalho. A energia ela é a capacidade de realizar trabalho, qualquer tipo de trabalho, e se tratando de biomecânica, nós estamos falando especificamente de movimento. E aí, energia, eu tenho três tipos principais de energia para poder trazer a definição, para que nós possamos compreender melhor a sua aplicação em cada situação. Energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento. Então, como energia é a capacidade de realizar trabalho, energia cinética vai ser a capacidade de realizar um trabalho que vai resultar em movimento, tá? Então, quando eu falo que um corpo ele possui energia, ele possui capacidade de trabalhar. Se ele possui energia cinética, esse corpo ele possui a capacidade de se movimentar, beleza? Energia potencial é energia de posição ou configuração do corpo, sendo a energia cinética armazenada, calculada pelo produto do peso e altura de um corpo sobre uma superfície. Então, a energia potencial vai ser a energia utilizada para que eu possa realizar um trabalho num determinado período de tempo. É a mesma definição. Energia potencial é a minha capacidade de realizar um determinado trabalho sob uma determinada intensidade ou sob uma determinada condição. Quando eu falo de. Aí aqui, energia potencial, eu pego melhor o exemplo do carro. O carro ele tem um motor, esse motor possui. Pô, vou falar agora a potência em cavalo, mas eu não manjo de carro. Mas enfim, é um motor potente. A energia potencial desse carro é a capacidade que esse carro tem de realizar uma quantidade máxima de trabalho. Toda vez que eu falar de energia potencial, eu estou falando a capacidade que um corpo ou que um sistema possui de realizar uma capacidade de trabalho, levando em consideração a capacidade máxima de trabalho que pode ser realizada por esse sistema ou por esse corpo. Então, energia cinética é energia de movimento, é energia do qual o trabalho vai resultar na realização do movimento. E energia potencial vai ser a energia utilizada para realizar um determinado trabalho, levando-se em consideração a capacidade máxima desse corpo ou desse sistema de realizar aquele determinado trabalho. Energia elástica, capacidade de realizar trabalho por meio do retorno da deformação de um corpo a seu estado original. Então, energia elástica é a energia que os corpos com. A energia elástica é a energia dos corpos com maior resiliência, a energia que esses corpos utilizam para voltar ao seu estado original. Então, um corpo resiliente, ou seja, um corpo que pode sofrer deformação e pode voltar à sua forma original, esse corpo, depois que ele sofre deformação, para ele voltar para sua forma original, ele realiza um trabalho. Ele realiza um trabalho, tá? O trabalho realizado por esse corpo para poder voltar à sua forma original provém de energia elástica, ou seja, a capacidade desse corpo de, a partir de uma deformação, voltar para sua forma original é dada pela energia elástica desse corpo. Então, se eu pego uma borracha, estico a borracha, promovo deformação e solto,
a borracha ela tende pelo menos a voltar ao seu estado original. Depois que eu gero deformação elástica na borracha, para ela ser resiliente e voltar ao estado original, ela precisa de energia, ela precisa realizar um trabalho e esse trabalho é voltar ao normal, tá? Então, essa borracha, quando ela volta ao normal, ela utiliza energia elástica, ou seja, ela utiliza energia para sair do estado de deformação e voltar para a forma normal do seu corpo. Beleza? E agora nós entramos na lei da conservação de energia mecânica. Nessa lei eu vou levar em consideração o impulso, vou levar em consideração a força de reação do solo, mas principalmente aqui eu vou correlacionar trabalho, potência e energia. A lei de conservação de energia mecânica, ela diz que quando a gravidade é a única força atuante, a energia mecânica de um corpo permanece constante. E o melhor exemplo que eu posso ter para observar a lei da conservação de energia é justamente essa parábola que eu tenho ao arremessar uma bolinha, tá? Aqui eu tenho o desenho de uma parábola. Levando em consideração que aqui, ó, nesse exemplo, quando eu arremesso, a caneca tá cheia, vai dar bolsa. Aqui, ó. Quando eu pego um objeto, arremesso para o alto e ele cai, eu preciso levar alguns aspectos, alguns pontos em consideração. Primeiro, que eu vou realizar um trabalho. Eu vou aplicar força para vencer a resistência desse objeto e provocar movimento nesse objeto, tá? Aqui, como eu estou na minha casa é fechada, com as paredes, tudo, eu não tenho resistência do ar, vento, nem outro efeito natural, a única resistência que eu tenho aqui na minha casa é a gravidade. A partir do momento que eu arremesso esse cabo USB para cima, esse cabo ele ganha energia potencial, ou seja, ele ganha a capacidade de realizar um trabalho e esse trabalho será diretamente proporcional à quantidade de força que eu coloco para ele ser realizado. Ou seja, quanto mais força eu coloco para arremessar esse cabo USB, mais alto ele sobe, tá? Então, a energia gasta por esse cabo USB, quando eu faço força e jogo ele para cima, é energia potencial. É energia para que eu possa realizar um determinado trabalho em um espaço de tempo. Quanto mais força eu colocar, maior a minha energia potencial, mais alto vai subir meu cabo USB. Só que aqui eu vou ter uma contraposição entre energia potencial e energia cinética. Energia potencial vai ser a minha energia máxima para realizar um determinado trabalho. Energia cinética é energia utilizada para realizar movimento. Se eu aplico energia potencial sobre um corpo, esse corpo ganha energia potencial e perde energia cinética. Por que ele perde energia cinética? Ele não está se movimentando sozinho. Ele não está se movimentando sozinho. Eu estou aplicando uma força para ele se movimentar.
Estamos aqui sob a ação da gravidade, bonitinho, mas quando eu jogo ele para o alto, ele só sobe por causa da minha força. Então, energia potencial. Só que aí vamos acompanhar aqui o desenho na parábola no nosso slide. Quando eu jogo a bolinha para cima, quanto mais a bolinha sobe, mais energia potencial ela ganha e mais energia cinética ela perde. Quando a bolinha chega no ápice da sua subida, a relação se inverte. Porque a minha energia potencial é máxima, ou seja, a força que eu coloquei para jogar a bolinha ou para jogar o meu cabo USB para cima fez com que o meu cabo subisse na altura máxima, realizasse o trabalho máximo dele, por isso energia potencial. E aqui nesse ponto, a energia cinética é nula, é zero. Tá? Porque o movimento que ele fez foi pela energia potencial e ele chegou no seu ponto máximo, na sua altura máxima. Como nós estamos sob a ação da gravidade, tudo que sobe, uma hora desce. Quando o cabo começa a descer, a relação entre as energias ela se inverte. A energia potencial utilizada para o cabo ir lá em cima, ela está na sua altura máxima e eu começo a perder energia potencial e eu começo a ganhar energia cinética, tá? Quando eu jogo o cabo USB para cima, eu não preciso de ninguém jogando ele de cima para baixo para me devolver. Ele cai sozinho. Por que ele cai sozinho? Por ação da gravidade. Então aqui, nesse exato ponto, nós observamos a conservação da energia mecânica, da energia que gerou o movimento. Quando a gravidade é a única força atuante, a energia mecânica de um corpo permanece constante. Então, o que eu estou querendo falar? Com a mesma força que eu joguei esse cabo para cima, esse cabo cai no chão. A energia cinética do cabo caindo não muda. Tá? Quando eu jogo o cabo para cima, a energia que faz o trabalho do cabo se movimentar é energia potencial. É a energia que vai definir a capacidade de realizar movimento em sua amplitude máxima. Assim como a bolinha, quando esse cabo chega na altura máxima, a energia potencial atinge o seu pico e a energia cinética zero. Sob a ação da gravidade, esse cabo ele é atraído em direção ao solo, ou ele vai cair, e ele vai cair com a mesma intensidade de energia que eu utilizei para jogar ele para cima. E aí, quando o cabo está caindo, quem faz ele cair é energia cinética. Então, quando eu vou pular, quando eu faço flexão do membro inferior e salto e dou um pulo para cima, a energia que eu utilizo para pular é a energia potencial. E aí eu pulo até uma determinada altura, depois caio. A energia que me faz cair no chão de novo é a energia cinética. Tá? E aí por que eu falo que eu tive conservação de energia? Porque a gravidade, ela não aplicou uma força a mais, uma força externa, para que eu pudesse cair. A mesma energia que eu utilizei potencial para subir, será reutilizada pela gravidade para eu poder descer. Beleza?
Então, de manhã eu falei, de manhã ainda é de manhã, né? Mais cedo eu falei de trabalho, potência e energia, para que nós pudéssemos observar essa correlação dentro da lei de conservação de energia mecânica. Trabalho porque eu venci uma resistência, no caso a resistência é a resistência do ar e a massa do cabo. Apliquei uma força, esse cabo se deslocou na direção da minha força, ou seja, ele subiu. Para que eu pudesse realizar esse trabalho, eu utilizei do meu potencial, ou seja, apliquei uma quantidade de força por um espaço de tempo suficiente para o cabo poder se movimentar, para ele poder subir. E apliquei energia. Eu tenho energia, eu tenho capacidade de fazer esse trabalho. A energia que o cabo utilizou para subir foi energia potencial. Na hora que o cabo chega no pico e começa a cair, inverte. Eu perco energia potencial e a energia que eu passo a utilizar é energia cinética. A mesma força faz o cabo subir e o cabo descer. Eu não preciso jogar o cabo para baixo de novo. Dúvidas? Tranquilo. Eu acho que esse finzinho de semestre é o ponto mais complexo da nossa disciplina, né? A P2 promete. É o ponto mais complexo. É agora. O tópico 8, que ano que vem vai ser tópico 5, eu vou rever essa ordem. Tá bagunçada a ordem porque quando eu dei essa disciplina pro pessoal do quarto ano na época, eu tava dando a disciplina pela primeira vez, então eu troquei a ordem das coisas, né? E no ano seguinte eu arrumei de novo. Tá complexo, pelo menos eu acho complexo, mas é o ponto mais complexo agora. Próximo semestre vamos falar do efeito dos aspectos biomecânicos sobre músculo, ligamento, osso, tá? Só que para isso a gente precisa tirar a dúvida agora. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, deem um toque para que a gente possa para que a gente possa sanar essas dúvidas, né, no máximo possível e dar continuidade na disciplina, beleza? Vamos lá, vamos falar agora do princípio. Nós vimos a relação que eu tenho entre trabalho, potência e energia. Agora vamos falar do princípio de trabalho e energia. O princípio de trabalho e energia ele corresponde à relação entre trabalho mecânico e energia mecânica, tá? O trabalho de uma força é igual à variação de energia produzida no objeto sobre o qual ele atuou. Então vamos pegar de novo ali as nossas definições. Eu sei que trabalho é o resultado da aplicação da força sobre um corpo e, após a aplicação dessa força, a resistência que eu venço e o movimento que eu acabo gerando na direção da aplicação da força. E energia é a minha capacidade de realizar esse trabalho, a minha capacidade de aplicar essa força e gerar o deslocamento no meu corpo, do ponto A ao ponto B, vencendo resistência de superfície, vencendo a resistência da massa do corpo, tá? Então, o trabalho é igual à variação de energia produzida no objeto sobre o qual atuou. Então, o meu trabalho vai ser proporcional à quantidade e à variação de força
que eu aplico no objeto. Tá? Tudo que está sob controle humano possui variação. Eu tenho variação de força para qualquer atividade que eu fizer. Eu tenho variação de força. Pode ser uma variação mínima, mas eu tenho variação de força. Em determinados momentos eu posso fazer um pouco mais de força, em determinados momentos eu posso fazer um pouco menos de força, mas a média da minha força ela tende a ser a mesma. Tá? Só se a gente estiver falando de um robô, de uma máquina que consiga programar previamente. E aí sim, uma máquina, um robô, ele vai fazer uma aplicação de força constante. O ser humano não. Por mais que a gente possa não perceber, mas se eu for medir com o dinamômetro, a variação da força realizada ela varia e varia bastante. Tá? Então, o meu trabalho ele é igual à variação da energia que eu coloco, ou seja, a variação da minha capacidade de realizar este trabalho sobre um objeto. Logo, a variação na força das energias produzidas, cinética, potencial e também temperatura, que é um tipo de energia, resulta no trabalho mecânico realizado por uma força. Então, o meu trabalho vai ser dado pela energia que eu coloco para realizar esse trabalho e mais especificamente pela variação dessa energia, tá? Então, a minha célula ela vai funcionar com o princípio de trabalho e energia. O trabalho da minha célula vai ser dado pela variação do gasto de ATP dessa célula para a célula poder realizar ali sua atividade, realizar sua síntese proteica, seu metabolismo, enfim. O meu carro, ele vai andar mediante a variação da aceleração que eu coloco no acelerador. E também mediante a disponibilidade do combustível que faz o motor funcionar. Tá? Então, a energia, a capacidade de gerar trabalho sobre um objeto, sobre um corpo, ela vai variar e é essa variação de energia que vai dar o meu trabalho final. E por que eu levo em consideração variação de energia? Porque, exceto se eu estiver falando de uma máquina ou de um sistema do qual eu possa fazer uma programação prévia e manter um trabalho constante, haverá variação de energia, principalmente com relação ao movimento humano. Se a gente começar a correr, em determinados trechos nós estaremos mais rápidos, principalmente na descida, em determinados trechos, principalmente a subida, nós estaremos mais lentos. Ou estaremos mais rápidos no começo da corrida e estaremos mais lentos ao final da corrida. Por quê? A energia do nosso corpo vai variar. A nossa capacidade de trabalho ela vai ser dada pela aplicação de uma força? Sim, força muscular. Só que essa força muscular é gerada pelo quê? Pela contração muscular. E a contração muscular só acontece se eu gastar o quê? Qual que é a minha moeda de troca? ATP, adenosina trifosfato. Então, o meu trabalho mecânico, trabalho biológico, ele vai ser dado pela disponibilidade de energia, nesse caso, pela disponibilidade de ATP e a variação no ATP. No meu corpo eu tenho sistemas para ressíntese de ATP, como é o caso da creatina fosfato. Só que eu tenho creatina fosfato em quantidades suficientes para ressintetizar a quantidade de ATP que eu bem entender? Não tenho. Não tenho essa creatina fosfato presente no meu organismo. Tá? Então, eu ressintetizo uma quantidade pequena logo no começo do exercício,
E aí, depois de médios, períodos curtos, períodos um pouco maiores, eu utilizo glicose predominantemente, né? Eu utilizo todas as vias, mas a predominância de ATP e ATP-CT no começo do exercício, depois glicose. E aí, exercício de médio e longo prazo, eu já utilizo ácidos graxos livres e utilizo oxigênio para poder realizar a minha atividade física. E a minha aptidão física e a minha capacidade de realizar atividade física, ela vai ser dada pela minha reserva energética e pela minha capacidade de captar nutrientes para produzir energia. Nesse caso, quando eu estou correndo, o nutriente que eu vou captar é o oxigênio. Quanto mais oxigênio eu conseguir captar, mais energia eu consigo produzir. Tá? Se tratando de trabalho mecânico, a variação da força, a variação da energia, ela está diretamente ligada à variação de força, e variação de força significa variação de movimento. Se em determinados trechos eu fizer um movimento mais rápido e depois eu fizer um movimento mais devagar, a minha energia está variando. A minha energia ela não foi constante, ela está variando. Começou rápida, ficou devagar, rápido de novo, continuou devagar. Essa variação na energia, ela resulta na minha potência e resulta no meu trabalho final. E o meu trabalho final, por sua vez, depende da quantidade de energia, da quantidade de capacidade de realizar um trabalho que eu possuo, tá? Então, aqui nós fazemos uma distinção clara entre trabalho mecânico puro, simples, beabá da física, e trabalho biológico. É por isso que aqui embaixo do slide eu coloco o exemplo do músculo esquelético. Tá? Aqui eu vou dar uma aprofundada maior ainda. Eu falei na atividade física dos tipos de nutrientes que nós utilizamos e a nossa atividade física continuará sendo realizada tal qual for a nossa capacidade de captar novas quantidades de nutrientes. Até aí, beleza. Aprofundando mais um pouco, nem toda a energia do corpo humano ela vai resultar em trabalho mecânico. Né? Ela vai resultar em trabalho mecânico. A bem da verdade, 3/4 de toda essa energia, ela resulta em trabalho mecânico. Ela resulta em energia gasta no repouso. 1/4 promove trabalho mecânico, ou seja, 1/4 de toda a energia que nós consumimos no nosso corpo é utilizado para que eu possa fazer movimento dos meus músculos esqueléticos. Os outros 75% é energia gasta para manter o cérebro funcionando, para manter o coração batendo, para manter o sistema respiratório ventilando, para manter o sistema digestivo absorvendo nutriente e repondo energia, sistema renal fazendo a filtragem dos nossos líquidos, entendeu? Quando eu falo do princípio mecânico, eu estou falando de um beabá, eu estou falando de ações diretamente proporcionais. Energia resulta em geração de trabalho e realização de trabalho resulta em realização de movimento. A energia influencia a potência e a potência influencia a quantidade de trabalho. Logo, quantidade de energia está diretamente ligada à quantidade de trabalho. Se tratando de biomecânica, de movimento, de trabalho mecânico de movimento.
Quando eu vou falar de corpo humano, eu tenho que levar outras variáveis em consideração, tá? Nem toda a energia do nosso corpo vai ser convertida na realização de movimentos. Só um quarto dela, os outros 75 é utilizado para manter as nossas funções vitais. Ou seja, a gente gasta energia pra caramba, pra caramba. A gente consome muito recurso. Somos uma usina nuclear ambulante. A gente consome muita energia, muita, muita, muita. Bom, vamos lá. Equilíbrio e movimento. Né? Já conversamos bastante aqui. Vamos falar de equilíbrio e movimento. E aqui nós estamos entrando na última parte do conteúdo do nosso semestre, tá? Aqui é conteúdo de prova, né? A gente já tá como tudo que a gente tá estudando, mas a gente já está entrando no final do conteúdo do nosso semestre e nós estamos começando a ligar isso com biomecânica ligamentar, biomecânica óssea, biomecânica muscular. Só lembrar alguns conceitos rapidinhos, rapidinho, o principal deles, né, aqui vai ser o torque, que vocês acertaram na prova. O torque é o efeito rotacional de uma força. Então, quando eu faço um trabalho em um corpo preso ou fixo a um eixo, esse trabalho resulta em torque, tá? Porque hoje nós já aprendemos que toda vez que eu aplicar força sobre um corpo, esse corpo se movimentar, eu vou chamar esse evento de trabalho. Então, o torque corresponde a um efeito rotacional ao aplicar um trabalho em um corpo fixo em um eixo. Quando o corpo está fixo em um eixo, eu tenho torque. Quando ele não está fixo em um eixo, eu posso ter um movimento translacional que envolve ou não torque. Beleza? Uma força cêntrica aplicada sobre um corpo gera movimento translacional e uma força excêntrica aplicada nas extremidades gera torque. Se o meu corpo estiver fixo, eu tenho só o efeito rotacional do torque. E se o meu corpo não estiver fixo, eu tenho um efeito rotacional e translacional do torque. Então, além dele rotacionar, ele também se desloca do ponto A ao ponto B. Pois bem, quando eu falo da biomecânica no corpo humano, quem gera movimento no corpo humano é o músculo esquelético. Mais especificamente, a ação conjunta do músculo esquelético e dos ossos. Músculo esquelético e ossos, tá? Os nossos ossos, eles são posicionados para realizar movimento angular nas articulações, do qual um segmento da articulação se movimenta sobre o outro segmento da articulação. Tá? Como eu tenho apenas movimento angular, porque os nossos ossos eles estão fixos a um eixo, e esse eixo é a minha articulação, o osso sozinho não se movimenta. Quem movimenta o osso é o músculo que está inserido no osso, e quando o músculo contrai, ele traciona a região de inserção óssea e traz o osso consigo. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo clássico do bíceps braquial inserido no meu rádio, bíceps braquial inserido no rádio, e quando o bíceps ele faz a contração muscular,
ele, ele realiza compressão no seu corpo. Essa compressão ela gera tensão no tendão e tensão na inserção do bíceps. E principalmente a tensão na inserção do bíceps é quem traciona o meu antebraço na direção do meu braço, fazendo o movimento de flexão do cotovelo. O resultado dessa tração do meu antebraço sobre o meu braço é o torque. É o torque. É esse movimento rotacional do meu antebraço após tração do meu bíceps. Então aqui nós temos a aplicação e nós já vamos observar a maior lição de hoje. Todo o movimento do corpo humano nas nossas articulações é um movimento angular. Este movimento angular depende da ação conjunta de ossos e músculos. E quem realiza o torque para que o movimento da minha articulação ocorra é o músculo. Quando o músculo contrai, ele traciona a região da inserção muscular e é essa tração que movimenta o osso do qual eu estou inserido e realiza o meu movimento articular. Tá? E a partir daí, eu preciso falar do braço de momento da força. Só que uma coisa que eu não gosto, assim, biomecânica eu até acho interessante, eu tento tornar a disciplina, sei lá, mais interessante possível, apesar de algumas partes complexas, o mais interessante possível, mas o tempo é muito curto, cara. Nossa aula já acabou. Nossa aula já acabou. Apesar que hoje a gente andou bastante no conteúdo. Apesar do conteúdo ser curto, a gente conseguiu andar bastante. Então, deixa eu ver quando eu vou ter aula com vocês de novo. Dia 11 de junho, nós conversaremos novamente sobre braço de momento. E dependendo, nós já entraremos em cadeia cinética. Cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, cadeia cinética mista. Tá? Então vamos parar por aqui por hoje. Falamos da contração muscular, falamos da geração de torque. Na próxima semana vamos falar do braço de momento.